Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem com você? Olha que coisa maravilhosa, como é abençoador estar aqui a cada manhã para nos alimentar com essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. E eu quero te convidar agora, vamos a uma palavra de oração? Ora comigo agora. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez nesta manhã, para nos alimentar com o teu banquete, com a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela noite que tu nos deste de descanso. Obrigado, Senhor, pelas respostas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Eu te peço, Senhor, dá-nos um dia na tua presença. Obrigado por esse lindo dia, Senhor. Abençoe a cada um que está comigo nesse devocional, nesse momento, ou que vai assistir depois. Senhor, dá uma bênção especial, responde. Senhor, tu conhece o desejo do coração de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez hoje. Amém. Eu quero te convidar a fazer uma coisa. Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, se não é inscrito, não é inscrita. E se você já é inscrito no canal, dá uma olhadinha se você continua inscrito, que tem hora que desaparece, né? Mas dá uma olhadinha lá e deixa um comentário também, mas não esqueça, deixe o seu gostei, tá bom? Eu conto com você. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para essa manhã e veio ao meu coração um versículo que está no livro de 1 Reis. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. 1 Reis, capítulo de número 19, o versículo de número 11, que diz assim, 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis está no Antigo Testamento, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, diz assim, e ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Versículo 14. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matarem, para tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Olha isso. Aqui a gente está encontrando um profeta, você já conhece, Elias, que é ameaçado por Jezabel. E tudo isso depois de ele ter orado a Deus Todo-Poderoso e vencido os profetas de Baal. E agora a gente encontra ele aqui numa situação desesperada. Ele foi ameaçado e toda ameaça causa medo, causa temor, não é? E ele foge, e ele se esconde. Mas só que de Deus ninguém se esconde. E interessante que Elias, no Monte Horebe, quando aqui o início do capítulo 19 fala que Jezabel ameaça Elias, aí Elias foge. E a partir do versículo 8 está Elias no Monte Horebe. E aí
A gente encontra a partir desse versículo de número 11, desse capítulo 19, e a gente encontra aqui ele ouvindo uma ordem, dizendo, Elias, o versículo 10 diz assim, e ele disse, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus de Israel, dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. E ele se justifica porque é que ele está ali. Mas ele recebe uma ordem. Ele recebe a ordem. Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Interessante que a ordem não era para se colocar no monte para olhar a beleza do lugar. Não, senhor. Era para se colocar perante a face do Senhor. Havia um compromisso a ser cumprido. E olha que interessante. E ele começa a ver. Primeiro ele vê um grande e forte vento. E a Bíblia diz assim, esse forte vento fendia os montes e quebrava as penhas. Olha que coisa. Diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava ali. E aí vai continuando aqui um terremoto e o Senhor não estava ali. Depois do terremoto, um fogo e o Senhor não estava ali. E depois do fogo, uma voz suave e delicada. É aqui que está o segredo. Prestar atenção, abrir o nosso coração para entender em que horário, em que hora, em que momento, em que situação a presença de Deus está ali. Muitas vezes, quando nós estamos desesperados por alguma coisa, a gente acha que qualquer barulhinho é a resposta. Muitas vezes, e aqui está o exemplo, muitas vezes a resposta está exatamente no momento de maior calmaria. E a gente encontra aqui, nesse versículo 11, do 11 ao 13, que é quando Elias ouve aquela voz mansa e suave, voz mansa e delicada, e ele tem uma reação. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo de número 13, e sucedeu que, ouvindo a Elias, ouvindo o quê? Aquela voz mansa e suave, ele se envolve o rosto na sua capa. Ele se esconde. E aí ele vem para fora. Até aí ele ainda estava dentro. Mas a ordem era o quê? Sai para fora e põe-te neste monte. E precisou acontecer tudo isso. Terremoto. Precisou acontecer fogo. Vento forte. Para ele entender que alguma coisa ali extraordinária estava acontecendo. Aí você vai dizer, mas Elias não era um homem que conhecia Deus, que temia Deus, que era usado por Deus? Era, mas era humano, tinha medos igual a mim e a você. Talvez você hoje esteja passando um problema dificílimo para você, mas que para Deus não é. Presta atenção, como é que Deus está falando com você. Talvez usando até uma criança para falar com você. Mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos espirituais abertos também, para entender a voz de Deus. Elias sabia que o som de uma voz mansa e delicada, ele escuta uma voz mansa e delicada, ou mansa e suave, era a voz de quem? De Deus, que ele conhecia. Percebeu que o Senhor não se revela apenas de maneira poderosa e milagrosa. Procurar Deus somente em algo importante, grandes reuniões, igrejas, conferências, congressos, né? Muitas vezes nós procuramos muito isso. Aonde tem alguém que Deus usa, não é assim? É maravilhoso você ir para um culto, uma reunião, ou mesmo receber alguém na sua casa e Deus usar aquela pessoa. Não é maravilhoso? E depois você ficar prestando atenção e ver que aquela palavra que Deus usou, aquela pessoa, mesmo que foi dentro da sua casa, se cumpriu. Isso é maravilhoso. Olha só, pode significar perdê-lo.
Por quê? Porque a gente não tem que delimitar onde é que Deus vai falar, se revelar. Quem somos nós? Pó e cinza. Porque ele é frequentemente encontrado no meio de um sussurro suave, de uma palavra branda. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus falando, a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro de você, e você acha que está ouvindo vozes, ou que está ficando maluco, maluca. Não, preste atenção, seja sensível à voz de Deus desse dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que fala comigo e fala com você nessa manhã. Olha só, Elias, ele reconhece que Deus está ali. E aí, interessante que ele se justifica. Ele se justifica. Ele se põe à entrada da caverna. E aí houve a pergunta: o que é que você faz aqui, Elias? Está fazendo o que aqui? Escondido? Aí ele vai se justificar. Isso é normal. Ele diz: eu tenho sido extremo zeloso ao Senhor, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Era como que ele dizia: preste atenção, você não está vendo isso. Sou eu só que fiquei, só eu sou zeloso. Mas aí, Elias tem uma surpresa. Olha só. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Volta pelo mesmo caminho que você veio para cá, Elias. Volta. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aí é que está. Olha só, ele foge de uma ameaça, se esconde. Deus vai, fala com ele e dá essas determinações. E isso é muito interessante. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Estava feita a história. Também eu fiz ficar em Israel, olha, é como que Deus dissesse a ele: presta atenção, você está dizendo que é você sozinho, que está guardando tudo? Presta atenção aqui, ó. Olha o versículo 18 desse capítulo 19 de 1 Reis, que é a nossa meditação hoje. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Então, Elias sai dali. Agora Elias tinha uma missão ainda maior. E ficou sabendo que ele não estava só. Então, que essa palavra hoje fale ao nosso coração. Medite nessa palavra, leia toda essa história. Se alimente com esse banquete maravilhoso. Eu tenho certeza que hoje, através dessa palavra, Deus tem uma resposta para o teu questionamento. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai nos deixar só. Ele está conosco. Então, medite. A nossa meditação hoje foi 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. Vá até o versículo de número 21. É maravilhosa essa lição. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. É muito bom estar com você aqui a cada dia, nos alimentando com essa palavra maravilhosa. Deus nos abençoe. Amém.